Bom dia, pessoal. Bom dia. Isso mesmo, tá, pessoal? A live chama Socorro Deus, tá? Por que Socorro Deus? Porque existem alguns momentos, e é sobre isso que nós iremos falar na live de hoje, que muitas das vezes a gente se encontra, né, numa situação, às vezes as lutas estão tão grandes, né? Os problemas começam a aparecer e a gente fica naquela sensação assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Meu Deus, me socorre, né? E é sobre isso que nós iremos falar hoje. E que já quero que vocês já entendam que Deus ele está pronto para socorrer você. Independente da situação, independente do que você passar, Deus está pronto para te socorrer, tá? E primeiramente eu quero desejar a vocês um excelente dia. O galo aqui da minha avó já tá até cantando. Ô galo abençoado, toda vez que eu falo assim, toda vez que eu decido fazer uma live, ele quer participar da live, ele quer cantar. Mas que bom, né, que ele tá cantando, é a natureza dele, né? Deus criou e a Bíblia fala que todos seres vivos, né? Todo ser vivo louve ao Senhor. Então ele tá louvando da maneira dele, glória a Deus por isso, tá? Bom, pessoal, bom dia para todos. Me conta aí de onde vocês estão falando, de qual cidade, né? É legal quando você faz live, justamente por isso, que live é ao vivo, né? E você começa a interagir com as pessoas que estão assistindo. Então, assim, eu quero muito que vocês interagem comigo pra gente poder bater um papo, né? Vamos dizer assim, bate-papo com Babi, né? Então, assim, eu quero que vocês interajam comigo, conversem comigo. Bom, o versículo que nós vamos usar, o versículo-chave da live de hoje é bem conhecido, tá? É bem conhecido, acredito que todos vocês, a maioria, pelo menos, já deve ter ouvido esse versículo. Está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, tá? Nesse versículo aqui, tem duas informações muito, muito importantes. E a primeira que é para buscar... a primeira para buscar primeiro o reino de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então a primeira, buscar primeiro o reino de Deus, porque a sua salvação, a minha salvação é mais importante, porque a salvação ela é eterna, né? Ela é eterna, então a salvação ela é mais importante. A Bíblia fala que a salvação ela é pela graça, tá? Ela é pela graça. Então Deus, ele, pela misericórdia dele, pela graça dele, ele nos concede a salvação. Obviamente que precisamos andar de acordo com a vontade dele, precisamos crer em Jesus e seguir os mandamentos de Deus. Então, assim, a primeira informação que eu quero que vocês fique bem gravado na mente de vocês é essa, que a salvação ela é pela graça, tá? Ela é pela graça, ela não é por obra, para que ninguém venha se gloriar, tá? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e mesmo assim Deus ele enviou o Filho dele para morrer por cada um de nós. Ele enviou o Filho dele por amor à humanidade, por misericórdia, tá? A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, Jesus, ele é o caminho que nos leva até Deus. Mas hoje, na live de hoje, eu quero enfatizar com vocês a segunda parte desse versículo, que fala assim: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele está cuidando de você. Quando o seu foco está em Deus, quando você deixa Deus guiar sua vida, Deus ele está cuidando. Por vários momentos, eu vi o cuidado de Deus comigo. Por quê? Porque eu decidi deixar Deus guiar a minha vida. E quando você deixa Deus guiar a sua vida, o que significa isso? Você pede orientação a Deus. Quando você deixa Deus guiar a sua vida, tudo coopera para o seu bem. Porque você vai estar no centro da vontade de Deus. A Bíblia fala isso lá em Romanos. Fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a Bíblia fala lá em João capítulo 14, versículo 21, que quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Ou seja, nós temos dois versículos aqui
escritos em livros diferentes, mas que um completa o outro, ó. Um completa o outro. Em Romanos fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em João fala que aqueles que amam a Deus seguem os seus mandamentos. Ou seja, se você está no centro da vontade de Deus, tudo vai cooperar para o seu bem. Imagine, por exemplo, um professor. O professor, ele te dá orientações. Ele te dá estratégias, ele te dá orientações. Ele te fala, olha, segue isso, faça isso. Mas se você falar assim, eu não vou obedecer isso não, eu não vou seguir isso não, você não está de acordo com a vontade do professor. Então, tudo aquilo que o professor te deu, aquela estratégia que o professor te deu, aquele ensinamento que o professor te deu, que iria trazer algum benefício para você, que iria te ajudar em algo, se você não seguir ela, não vai te ajudar. Por quê? Porque você não está seguindo a estratégia que o professor te passou. Você não está seguindo a orientação que o professor te passou. Com Deus, né, levando esse exemplo para a nossa vida com Deus, é mais ou menos isso. Se Deus ele te dá uma orientação, se não, ele te dá orientação. E como que você sabe das orientações de Deus? Através da Bíblia. A Bíblia está escrito, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui está escrito as orientações de Deus. Aqui está falando sobre Deus. Então você precisa ler a Bíblia. Então, se você não segue as orientações de Deus, como que as coisas vão cooperar para o seu bem? Como que as coisas de Deus, né? Como que aquilo que Deus te prometeu, como que aquilo que Deus está falando aqui vai cooperar para o seu bem se você não está seguindo as orientações dele? Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas você precisa estar no centro da vontade de Deus, tá? Entenderam? Isso, essa parte. Então, a Bíblia fala isso, ó. E todas as coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque Deus ele está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de mim. Eu sei que existem momentos onde que nós passamos por situações que a sensação que dá é que Deus não está nos vendo. A sensação que dá é que nós não daremos conta. Às vezes vem uma tempestade ali, né? Tô usando no figurativo. Às vezes vem aquela tempestade ali, aqueles problemas ali que parece uma tempestade. Parece que você não vai dar conta de superar aqueles problemas. Parece que os problemas estão maiores que você. Mas saiba que você vai dar conta. Você vai dar conta de resolver esses problemas. Sabe por quê? Porque a capacidade, a força que você precisa para resolver esses problemas, Deus ele já te deu. A questão que muitas das vezes nos dá essa sensação de que nós não daremos conta de resolver os problemas, de passar por aquela luta, de vencer aquela luta, porque nós estamos focando no problema. Quando nós focamos no problema, parece que ele é maior do que nós. Quando nós focamos no problema, parece que nós não daremos conta. A Bíblia fala que Deus, ele só nos dá provação que nós possamos suportar. Então, você vai dar conta, você vai vencer essa situação difícil que você está passando. Você só precisa tirar seus olhos do problema, tirar o seu foco do problema, das dificuldades e focar em Deus. Foque na solução. O salmista, ele fala no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, onde me virá o meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Então, eleva os teus olhos em Deus, olhe para Deus, porque Deus ele está acima de qualquer problema, Deus ele está acima de qualquer dificuldade. E Deus já te deu força, Deus já te deu a capacidade que você precisa para vencer. Então, olhe para Deus e não te desanime. Deus, ele cuida de você. Olha o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aqui, Jesus está falando. Deus, ele cuida das aves.
Ele cuida dos passarinhos, ele cuida dos animais. Olha para a natureza. A natureza ela é bela, a natureza ela tá cuidada. Deus cuidou dela. Né? Infelizmente é o ser humano que muitas das vezes fica prejudicado, muitas das vezes não, né? Infelizmente é o ser humano que muitas das vezes prejudica a natureza. O ser humano que prejudica a natureza. Mas se você olhar a natureza ela é bem cuidada. Ela é bem cuidada por Deus, ela é bem cuidada pelo Criador. E você também foi criado por Deus. O que significa isso? Significa que Deus está cuidando de você. Você é mais importante. Olha o que a Bíblia está falando, ó. Não tens vós muito mais valor que elas, ou seja, você tem mais valor ainda para Deus. Você tem mais valor para Deus do que os passarinhos. E Deus ele está cuidando dos passarinhos. Deus está cuidando das aves. Então Deus ele está cuidando de você. Você é mais importante. Você tem mais valor para Deus do que as aves. E Deus está cuidando das aves. Deus está cuidando dos passarinhos. Então Deus está cuidando de você. Confia em Deus. Esse problema que você está passando, essa dificuldade que você está passando, você vai vencer. Você vai vencer porque Deus está cuidando de você. Mas você precisa confiar mais em Deus. Os seus olhos precisam voltar para Deus. A Bíblia fala que nós não andamos por vistas, mas nós andamos por fé. Fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas não se vê. Ou seja, você não está vendo, mas você crê que vai acontecer. Isso é fé. A fé ela não está baseada no que você vê. A fé ela não está baseada nas circunstâncias. Então, creia que você vai vencer esse problema. Bom, finalizando a live de hoje, em Mateus capítulo 7, versículo 7, fala assim: pede e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Pede a Deus aquilo que você necessita. Conta para Deus. Ah, Bárbara, mas Deus sabe o que eu preciso. Sim, Deus sabe o que você precisa. Mas quando você pede, você está mostrando dependência dele. Você está entregando a sua vida nas mãos dele. Você está dizendo para ele: Deus, eu preciso disso. E somente o Senhor pode me ajudar. Você está mostrando dependência. Então, pede a Deus, conta para ele. Ele está pronto para te ouvir. Ah, Bárbara, mas eu errei aqui, eu fiz isso. A Bíblia fala que quando nós nos aproximamos de Deus, ele se aproxima de nós. Então não fica com esse pensamento: ah, mas não se sente, não fica se sentindo indigno. Porque, na verdade, todos nós, né, todo mundo, ninguém é digno da presença de Deus. Mas a misericórdia dele dura para sempre. A misericórdia dele nos alcançou. O amor dele nos alcançou. O amor dele quer te alcançar. Então não fique naquele sentimento de: ah, eu não mereço, então não vou me chegar a Deus. Não, se achega a ele. Eu não mereço, você não merece, ninguém merece. Mas ele quer, Deus quer ter um relacionamento sólido com você. Deus quer que você se aproxima dele. Então não fique com esse pensamento. Pensa assim: olha, eu não mereço, mas eu preciso de Deus. Eu não mereço, mas eu quero me aproximar de Deus. Então se aproxima de Deus, tá? E eu peço a Deus que venha abençoar o seu dia, que ele venha te dar um excelente dia, venha abençoar você e sua família, tá? E que Deus te abençoe em nome de Jesus.